Olá, irmãos, boa tarde, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos para a reflexão desse dia. Hoje nós vamos falar sobre os enigmas dos Salmos 23, enigmas dos Salmos 23. Mas antes, pega aí teu copo com água, deixa do lado, pega a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Abra aí no Salmos 23, né? Que nós vamos agora começar, né? Explanando sobre os enigmas do Salmos 23. E eu quero pedir para a pastora começar já, né? Essa reflexão desse dia do Salmo 123 para nós, amém? Aleluia, glória a Deus. Então você que já está com a sua Bíblia aberta, né? Na palavra de Deus, vamos juntos trazer a reflexão desse dia, diante desse salmo tão maravilhoso, né, tão conhecido, mas que quanto mais a gente aprofunda, mais a gente extrai riquezas dele, amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilha, que riqueza esse salmo, um salmo escrito por Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, homem que temia o Senhor e com certeza com uma grande unção, uma grande sabedoria do Espírito foi usado para escrever esse salmo belíssimo. Salmo que talvez você já ouviu diversas vezes, em diversas circunstâncias da sua vida. Talvez desde a sua infância você conhece, né, o Salmo 23. E ele já bem começa aqui afirmando, né? Davi já começa escrevendo esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E como você acabou de ouvir aqui do 2 até o versículo 6, Davi escreve maravilhas a respeito de Deus. Davi certifica da fortaleza do Senhor. Davi certifica da fortaleza do seu pastor. Aqui ele se coloca como ovelha e escreve sobre a fortaleza desse pastor, desse ser superior, desse Deus que ele conhecia e vivenciava dia após dia. Então, meu querido, para que você possa experimentar o que nós vamos, nesse dia, compartilhar com você, dos enigmas dessa palavra, do mistério dessa palavra, trazer a revelação para você, eu coloco você em reflexão, a você se colocar nesse momento. Aí não importa a sua situação, como começou o seu dia, talvez conturbado, cheio de dúvida, de tristeza, de afronta, não importa o que você viveu até esse exato momento que você me ouve. Eu quero levar você, nesse momento, a se perguntar: quem tem sido o meu pastor? Quem é o seu pastor? Quem você tem deixado guiar a sua vida? E eu quero trazer para você reflexão do que é o pastor. Pastor é aquele que se preocupa com a ovelha. Pastor é aquele que cuida da ferida das ovelhas. Pastor é aquele que alimenta as ovelhas. Pastor é aquele que alerta dos perigos. É aquele que está à frente da vida da ovelha. Então eu quero te perguntar: quem você tem deixado ir à sua frente? Quem você tem deixado te alimentar, melhor dizendo? A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem deixado cuidar de você? Traz essa reflexão hoje. Olhe para dentro do seu coração. Olhe para esse exato momento, esse dia de hoje, que é um momento oportuno,
de decisão, é um momento oportuno de mudança, porque o dia de amanhã para ser melhor depende das decisões do agora, do momento. O ontem já foi e não vai voltar, mas o agora é o momento oportuno da gente se decidir, da gente consertar o que foi estragado, do que a gente não fez até o exato momento certo. E Deus está nos dando uma chance, uma oportunidade nesse momento que você nos ouve, meu querido, minha querida, a você se consertar, a você ser melhor, a você se voltar para Ele, a você ser inteiramente dele. E esse Salmo 23 aqui é um salmo espetacular, é um salmo violento, é um salmo que traz assim revelação maravilhosas da parte dos céus para nos sustentar, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo atualmente, na atualidade. Então Davi, quando certificou o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, é porque ele sabia quem verdadeiramente era o seu pastor. Ele não tinha dúvida de que o seu pastor era alguém acima dele, que era um ser superior em força, que era um ser divino, que era o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele a quem ele tinha ouvido falar, vindo das suas gerações, da sua família, dos profetas, mas aquele que ele ouviu falar, mas que ele decidiu experimentar, viver. Ele tinha consciência da pessoa do Senhor. Ele tinha consciência e tinha, sobretudo, temor, além do conhecimento. Porque não basta, meu querido, apenas você ouvir esse versículo lindo, porque ele é lindo e profundo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E apenas ouvir, que é um versículo bonito. Ler nas estampas de camiseta, de caneca, de objetos, circulantes comerciais aí que a gente tanto vê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você apenas tem mais como um versículo de conhecimento bíblico para a sua vida. Mas muito além do conhecer o versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós precisamos nos certificar que verdadeiramente o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor de fato, nada vai me faltar. Foi o que afirmou Davi durante todo o versículo, por todo o capítulo aqui do Salmo 23. Em todos os versículos, ele falou com propriedade, ele falou com certeza. E o pastor vai aprofundar mais ainda para nós, né, os demais versículos. Mas eu quero dizer para você, se Davi ele foi capaz de escrever com tanta certeza, com tanta coragem, sem dúvida alguma dentro do seu coração, todo esse mistério, toda essa profundidade do Salmo 23, é porque de fato ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele tinha colocado a sua vida, em quem ele tinha depositado o seu viver. Então nesse dia, levando você a essa experiência, a esse se perguntar, a esse se colocar, quem é o meu pastor? Como Davi fez e conheceu de fato o verdadeiro pastor da sua vida, eu creio que nada mais vai faltar na sua vida. Não faltará a justiça de Deus, não faltará paz, não faltará saúde, não faltará alimento espiritual, não faltará a justiça de Deus para a sua vida, não faltará a salvação, o cuidado, a proteção, a saúde, o amparo, não faltará o socorro divino para a sua casa. Não faltará a salvação que vem do verdadeiro pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, para você e para os seus. Por isso, meu querido, se você anseia e deseja mais conhecer desse Salmo 23, fique aí conosco, que o pastor vai dar continuidade. Amém. Amém. Irmãos, existe algo escondido dentro dos Salmos 23, algo extraordinário, que às vezes você lê e não tem a revelação do enigma que está escondido no Salmos 23. O Salmos 23, ele diz assim, no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Veja bem, Davi, ele não tinha medo do vale da sombra da morte. Davi, ele não tinha medo do vale da sombra da morte, porque ele sabia que quem estava com ele era o Senhor Deus, o próprio Deus estava com ele. Eu sei que todos nós temos um vale da sombra e da morte para atravessar. Eu não sei se o seu vale é, quem sabe, o jardim do Getsemane, o deserto. Quem sabe o seu vale é a fornalha ardente. Quem sabe o seu vale é uma doença. Eu não sei qual é o seu vale, mas a Bíblia diz que Davi, ele não tinha medo do vale da sombra e da morte, porque Deus estava com ele. Irmão, para atravessar o vale da sombra da morte, tem que ter a convicção que Davi diz aqui no Salmos 23. No Salmos 23 tem que ter a convicção de que Deus está com você no vale da sombra da morte. Eu não sei se o seu vale da sombra da morte é a sexta-feira da paixão, é uma cura, eu não sei qual é. Mas Davi, é impressionante aqui no Salmos 23, que ele diz assim, olha, eu não temerei mal algum. A confiança de Davi, ele sabia que ele podia passar pelo vale da sombra e da morte, porém, ele não seria atingido. Glória a Deus. Ele não seria atingido. Irmão, o vale da sombra e da morte, ela não é para sempre. Ela é momentânea, né? E Davi, ele retrata bem aqui no Salmos 23, algo extraordinário. Davi, ele sabia que Deus estava com ele. Davi, ele sabia que não temeria mal algum, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Davi, ele não era uma pessoa incerta. Davi sabia em quem ele podia confiar. Davi sabia que quando ele passasse pelo vale da sombra da morte, tinha certeza que Deus estava com ele. Que Deus estava com ele. Segunda coisa que nós vemos aqui no Salmos 23, que ele diz aqui, olha, veja bem que coisa impressionante, Davi. Ele diz assim, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha para você ver que coisa impressionante. Que coisa impressionante Davi dizendo. Irmão, todo homem que sobrevive o vale da sombra e da morte, lá na frente, Deus prepara uma mesa para ele. Uma mesa farta. Tá entendendo? Todos que atravessa o vale da sombra da morte, que vence o vale da sombra da morte, Deus está lá na frente preparando para ele uma mesa farta, uma mesa que Deus, o próprio Deus, quem prepara essa mesa, pastor? Quem está preparando essa mesa? O próprio Deus. Aleluia. Davi sabia que era o próprio Deus. O próprio Deus, depois dele passar, porque eu já disse aqui, o vale da sombra da morte, ele não é para sempre, ele é momentâneo, mas você tem que ter a certeza, que Deus está com você. Se você não tiver a certeza que Deus está com você, você não vai vencer. Davi, ele tinha a certeza que Deus estava com ele no vale da sombra e da morte. Então, ele ia passar aquilo lá e ele sabia que Deus estava com ele, então ele ia vencer. Aleluia. Olha para você ver que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Mas aí você vai me perguntar, pastor, e o que tem nessa mesa farta? O que tem nessa mesa farta? Bom, nessa mesa farta tem cura divina, nessa mesa farta tem salvação, nessa mesa farta tem casa própria, nessa mesa farta tem a solução dos seus problemas. Porque a mesa é farta.
Porque o próprio Deus que preparou para você. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. Por isso que Davi diz, olha, ele falou assim, ó, prepara uma mesa farta perante os meus inimigos. Os seus inimigos vão ter que ver você comer da mesa farta. De que Deus, o próprio Deus, Davi sabia que depois que ele passar pelo vale da sombra e da morte, ele sabia que Deus estaria lá na frente com uma mesa farta esperando ele. E na mesa tinha tudo aquilo que ele precisava. Quando nós atravessamos o vale da sombra e da morte, e nós alcançamos o outro lado, com a esperança no Senhor, confiando nele, então os Salmos 23, aqui, esse enigma do Salmo 23, a Bíblia diz que o próprio Deus prepara uma mesa farta para nós. E nessa mesa é algo extraordinário, porque tem de tudo. Essa mesa tem de tudo. Tem de tudo aquilo que nós precisamos. Tem de tudo aquilo que nós precisamos. Davi, ele confiava em Deus. Ele confiou em Deus. Por isso que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Irmão, existem momentos que nós andamos pelo vale da sombra e da morte. Existe aquele momento nosso, que eu já disse aqui, do nosso jardim de Getsêmani, da sexta-feira santa, da fogueira ardente, do deserto. Mas, de tudo isso, nós temos que confiar que o Senhor está conosco. Davi confiava em Deus. Davi confiava em Deus. E ele diz assim, ó, depois que eu passo do vale da sombra e da morte, depois que eu venço o vale da sombra e da morte, porque o Senhor está comigo, eu estou convicto que Deus está comigo. Então, o próprio Deus, ele vem e agora prepara uma mesa farta para ele. Quando você vencer o vale da sombra e da morte que você está passando, você vai ver que lá na frente, Deus está preparando para você uma mesa farta. E nessa mesa tem de tudo. Tem de tudo aquilo que você precisa. Nessa mesa vai ter de tudo aquilo que você está precisando. Em nome de Jesus. Tudo aquilo, Davi, ele sabia disso. Mas a Bíblia diz que só aqueles que sobrevivem ao vale da sombra e da morte. Você só vai comer da mesa farta depois que você sobreviver, passar o vale da sombra e da morte. Qual é o vale? Qual é o vale que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? O enigma dos Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Convicção. Você tem que ter convicção que Deus está contigo. Primeira coisa, você tem que ter convicção que Deus está contigo. E a segunda coisa, que lá na frente, Deus está preparando para você uma mesa farta. Uma mesa farta. Para que você, a Bíblia diz aqui no Salmo 23, você vai comer na presença dos seus inimigos. Todo aquele que desejar o mal para você, que desejar a sua morte, que você caísse, eles vão ver, porque a Bíblia diz que eles vão ver você comer da mesa farta que o próprio Deus vai preparar para você. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Pega aí teu copo com água. Pega aí teu copo com água, você que crê na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu quero orar com você nesse momento. Unimos agora em oração. Meu Deus e meu eterno Pai, a tua palavra diz, Senhor, no Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Senhor, eu creio que o Senhor está conosco, no meio dos problemas, no meio do vale da sombra e da morte. Quem sabe essa pessoa se encontra doente, enferma, e precisa, Senhor Deus, ó Pai, de uma cura.
A tua palavra diz que o Senhor prepara uma mesa farta, Senhor. E nessa mesa tem cura, tem salvação, tem prosperidade, tem fortalecimento. Meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a unção da cura entre sobre a vida dela agora. Senhor Deus, com o teu poder, a tua unção, Senhor. Imuniza essa pessoa agora, Pai. Se porventura estiver doente, quem sabe até mesmo com o vírus do coronavírus, Pai, entra agora na pele, no sangue, nos ossos. E cura agora, fortalece, Senhor. Dá imunidade agora a essa pessoa, meu Pai. Também, Senhor, frutifica essa água, que quando essa pessoa tomar, possa receber fortalecimento e cura. Como a tua palavra diz, se crer como diz as Escrituras, fluirão dentro de si rios de água viva. Por isso, Senhor Deus, eu consagro agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, determina a vitória sobre a vida dela. Amém e amém. Glória a Deus. Beba dessa água agora em nome de Jesus com fé. Irmãos, creia nessa palavra. Creia nessa palavra que foi ministrada. Amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, Senhor. Davi tinha a convicção que Deus estava com ele. A sombra da morte, o vale da sombra da morte, não é para sempre. É momentâneo, é passageiro. Creia que Deus está com você. Para que lá na frente você possa desfrutar de uma mesa farta. Em nome de Jesus. E você que foi abençoado, né, por essa palavra e também por outras mensagens aí no nosso canal. Não esqueça, né, de dar o seu like, de se inscrever no canal, reforçando aquilo que o pastor já falou, e também de dar o seu testemunho, aquilo que tocou, né, o versículo que mais tocou, aquilo que foi falado, assim, que mais mexeu com você, né, que te alertou, que abriu a sua mente e o seu coração, que você possa estar testemunhando. Digite aí embaixo o seu testemunho, porque eu creio que em nome de Jesus edificará. Seu pedido de oração. Isso. Pedido de oração, seu testemunho, que vai estar edificando outras vidas e vai estar glorificando o nome do nosso Jesus. Amém? Irmãos, domingo agora, acho que é dia 24, né, na nossa igreja, nós vamos estar fazendo a Santa Ceia do Fortalecimento. A Santa Ceia do Fortalecimento, irmãos, não é a Santa Ceia do suco da videira. Não é aquela Santa Ceia todo mês que nós fazemos na igreja, não. É diferente, é diferente. Né? Nós vamos fazer a Santa Ceia do Fortalecimento. Você que quer aprender como é, né, a forma que é e o que é, vem estar conosco às 19 horas, né? Na IEQ Terras do Sul aqui, você que é de São José dos Campos, aqui em São José dos Campos, né? Às 19 horas, domingo, amém? Quero dizer que nós estamos obedecendo, né? Conforme, né, temos sido orientados aí pelo decreto, né? E pela Ministério OMS, né, da Saúde, espaçamento, né, tal, álcool gel na mão, tudo aí com máscara, amém? Nós temos máscara na igreja, se você não tem, pode vir, que nós temos aí para te fornecer, amém? Vem estar conosco, que ouvir uma palavra do coração de Deus, neste domingo às 19 horas na IEQ Terra do Sul, amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.